Olá, pessoal. Estamos aqui para a revisão final para o concurso público da Polícia Militar do Maranhão. Nós vamos responder aqui algumas questões, abordando o maior número de conteúdo, o maior número de informações possíveis a ser passado por vocês ao longo desses 30 minutos. E vamos começar falando, é lógico, da situação geográfica do Maranhão com relação às suas fronteiras. Uma questão bastante interessante que vocês podem ver aí no vídeo. Coloca o seguinte: um turista saindo da ilha de São Luís, seguindo para a direção oeste, pretendia fazer uma viagem em torno das linhas divisórias em ordem percorrida. Ora, nós sabemos que o Maranhão quase é uma ilha. Quase é uma ilha pelo fato de que quase todo o território do Maranhão ter como fronteiras naturais águas ao norte, o Oceano Atlântico, a oeste, o Rio Gurupi, que faz fronteira do Maranhão com o estado do Pará. Mais ao sudoeste nós temos a Serra do Gurupi. Ao sul do Maranhão nós temos fazendo a fronteira o Rio Tocantins e o seu principal afluente, o Rio Manuel Alves Grande. Mais ao sul, no extremo sul do Maranhão, nós vamos ter a Chapada das Mangabeiras, em toda a extensão do Rio Parnaíba, a fronteira com o Piauí a leste. Ora, se nós estamos, de acordo com o enunciado da questão, um turista está saindo da ilha de Upaon-Açu, que é a ilha maranhense, em direção ao oeste, quais são as linhas divisórias que ele vai passar? Ele vai passar pelo Rio Gurupi, pela Serra do Gurupi, pelo Rio pelo Rio Tocantins, pelo Rio Manuel Alves Grande, pela Chapada das Mangabeiras e toda a extensão do Rio Parnaíba. Então, nós temos aí a letra C: Rio Gurupi, Serra do Gurupi, Rio Tocantins, Rio Manuel Alves Grande, Chapada das Mangabeiras e Rio Parnaíba. Excetuando a Serra do Gurupi e a Chapada das Mangabeiras, todas as fronteiras do Maranhão são águas. Por isso a afirmação no início da questão, quando eu coloquei que o Maranhão quase é uma ilha. E ao norte, nós temos as águas do Oceano Atlântico, e é bom a gente passar essa informação para vocês. São 640 quilômetros de litoral, dividido em litoral ocidental, que é a maior parte do litoral maranhense, que vai da Foz do Gurupi até a Foz do Rio Periá, né? Então, toda a região das Antilhas Maranhenses, nos Lençóis Maranhenses, a região do Golfão Maranhense, até a Foz do Rio Periá, nós temos o litoral ocidental. E do Rio Periá até a Foz do Rio, do Delta do Parnaíba, nós temos o litoral ocidental. E o Gurupi a oeste, o Rio Parnaíba a leste, o Rio Tocantins e Manuel Alves Grande ao sul. Vamos para a questão de número 2. Essa questão é uma questão interessante, muito bem elaborada, né? Foi questão de 2 domingos atrás, na prova da UEMA, quando coloca: no Maranhão há uma área produtora de soja no sul do estado, regionalmente denominada de Arranjo Produtivo de Soja. Ela é construída pelos municípios do Alto Parnaíba, Balsas, Riachão, Tacho Fragoso, Fortaleza das Nogueiras, Loreto, Sambaíba, São Raimundo das Mangabeiras. A partir da informação relativa à região, à mesorregião sul, e considerando a relação de causa e consequência no município, a opção que indica a relação região, realidade e produção de soja é: ora, nós sabemos muito bem que a soja é uma cultura recente no Brasil. Ela chegou no Brasil no início dos anos de 1970. A soja, que não é uma planta nativa da América, e também uma cultura típica de regiões de clima temperado. Ela chega no Brasil e a primeira região a produzir soja foi a região sul,
ainda no início dos anos 70, tivemos o plantio de soja, a sojicultura ganha força no Rio Grande do Sul, uma região de clima subtropical, transição de transição de clima tropical para clima temperado. Então, há uma adaptação natural do cultivo da soja nessa região com essas características climáticas. Só que a soja, ela avança pelo centro-oeste brasileiro, e nós sabemos que o centro-oeste brasileiro é de clima tropical. Então, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, desenvolveu ao longo da década de 70 28 variedades de soja para ser cultivada em área de clima tropical e em solo de cerrado. Nós sabemos que o solo de cerrado é um solo que apresenta restrições químicas em função da sua acidez e da sua pobreza em nutrientes. E o cerrado no Maranhão apresenta essa mesma característica. Então, ao longo dos anos 70, a soja avançou pelo centro-oeste brasileiro. Passou a ser cultivada no Mato Grosso do Sul, Goiás, até que, na década de 80, a soja chega ao oeste baiano, também de cerrado, ao centro-sul maranhense, também de cerrado, e o sul e sudoeste do Piauí, também de cerrado. Ora, no estado do Maranhão, a soja se destaca, num primeiro momento, nessa mesorregião sul do Maranhão. Vamos só lembrar, o Maranhão está dividido em 5 mesorregiões, 21 micro-regiões e 217 municípios. Lá na mesorregião sul, nós temos 3 micro que formam essa mesorregião sul. A micro-região de Porto Franco, a micro-região das Gerais de Balsas e a micro-região da Chapada das Mangabeiras. E é nesta micro-região, nesta mesorregião, onde estão localizados esses municípios, que se destacam na produção de soja. Mas o início da sojicultura no Maranhão tem 2 municípios. Em primeiro, destaque total, Balsas. Balsas é a capital da soja. E aí no item C da questão, nós temos assim, Balsas representa o marco inicial do processo de produção de soja, por ser o mais estruturado dessa mesorregião, com grau técnico, científico e serviços especializados. O principal objetivo é a exportação. Olha, nessa região do Nordeste brasileiro, que é o polo de grãos do Nordeste brasileiro, que abrange o oeste baiano, o sul e sudoeste do Piauí e o sul do Maranhão, fazem parte, juntamente com o norte do Tocantins, da região conhecida como Mapitoba. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E o escoamento dessa produção, da região ali de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Fortaleza das Nogueiras e outros municípios produtores de soja, está sendo escoada através da Estrada de Ferro Norte-Sul, que se encontra com a Estrada de Ferro Carajás, no município de Açailândia, e aí chega até o porto de Itaqui, na Baía de São Marcos. Por esse corredor está saindo a produção da soja maranhense, da soja da região da Mapitoba, e o município que se destaca na produção de soja, que foi pioneiro e que hoje é o município que apresenta o maior conjunto de técnicas para a produção de soja com técnicas modernas, é Balsas, por ter sido o pioneiro na produção de soja no Maranhão, praticamente no início dos anos 80. Vamos para a questão de número 3. O complexo portuário da Baía de São Marcos tem grande importância econômica a nível nacional e internacional. Ora, antes de responder essa questão, eu quero colocar que coloquei no meu blog, um blog, Sucupira com Geografia. Mais uma vez, Sucupira com Geografia. Esse blog eu mantive ele atualizado há 2 anos. E há mais ou menos 4 dias atrás,
postei no blog, que também está no site do VIP Curso, o blog do professor Sucupira, um texto sobre o Complexo Portuário de São Luís. Essa questão trata disso, do Complexo Portuário de São Luís. Vamos lá. O Complexo Portuário de São Luís, na Baía de São Marcos, tem grande importância econômica a nível nacional e internacional. Sobre o mesmo, é incorreto afirmar. Está localizado na Baía de São Marcos, a oeste da ilha de São Luís, apresentando grande profundidade e excelente posição geográfica. É verdade. O Golfão Maranhense é o maior acidente geográfico litorâneo do Maranhão. Nós vamos encontrar ali algumas ilhas dentro, né, do Golfão Maranhense. Dentre algumas ilhas está a ilha de Upauã-Sul. A ilha, que nesta ilha nós vamos ter 4 municípios. O município de São Luís, o município de São José do Ribamar, o município de Passo do Lumiar e o município de Raposa, que juntamente com Alcântara, já na porção continental, forma a Grande São Luís. Pois bem, essa ilha de Upauã-Sul, ela está ladeada a leste pela Baía de São José, onde nesta baía deságua 2 rios importantes no Maranhão, o rio Muni e o rio Itapecuru, que deságua na Baía de São José, e o rio Itapecuru, além de ser importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico, é o rio que atende 70% da ilha do município de São Luís, com suas águas, com abastecimento urbano, através do projeto Italuís, de 1982, inaugurado pelo governo de João Castelo. Já na Baía de São Marcos, nós temos o rio Mearim, o mais importante rio maranhense, do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico. Eu costumo dizer que é o rio mais maranhense dos rios maranhenses. Temos o rio Pindaré, que também deságua na Baía de São Marcos. Baía esta, que se encontra os 3 portos em São Luís. O porto de Itaqui, o porto da Alumar e o porto da Vale. A posição geográfica é privilegiadíssima. Saindo do porto de Itaqui até a Europa, são no máximo 15 dias de viagem. O navio carregado, saindo do porto de Itaqui, leva 14 dias para chegar no principal porto, o porto mais movimentado da Europa, que é o porto de Roterdã, 14 dias. Do ponto de vista de situação geográfica e do ponto de vista técnico, é perfeito. Nós temos aí das maiores profundidades, nós temos aí no Golfão Maranhense, no litoral maranhense, uma grande amplitude de maré, são quase 7 metros a diferença entre a maré alta e a maré baixa. Então, navios grandes podem aportar nesse complexo portuário e ser carregado. Detalhe, por esse porto saem muitos produtos, muitos. E antes da Rio Mais 20, nós tivemos uma manifestação do Greenpeace, exatamente contra o carregamento de ferro gusa, proveniente lá de Açailândia, uma das principais cidades do sudoeste maranhense. Então, está correto o item A. Vamos para o B. Funciona como o principal corredor de exportação do litoral norte e nordeste brasileiro. Ora, do litoral norte e do litoral nordeste brasileiro é o principal porto. É um grande corredor de exportação e vai se tornar ainda maior e mais importante quando os investimentos e as reformas que estão sendo realizadas nesse complexo portuário se tornar ainda maior, possibilitando o aumento da produção, o aumento da exportação de grãos. Esse corredor de exportação, Carajás e Itaqui, com certeza será o maior corredor de escoamento da produção de grãos do Brasil, em função do aumento da produção da soja na região conhecida como Mapitoba, que é a última fronteira agrícola brasileira.
Verdade. Eu quero a errada. Presença do terminal portuário privado da Alumar, que exporta a alumina. Também está correto. Nós temos aí um complexo portuário. Temos o porto de Itaqui e 2 terminais dentro desse complexo. O terminal da Alumar e o terminal da Vale. O terminal da Alumar é privado, né, e é utilizado para a explotação de alumínio, né, proveniente da transformação da bauxita. Nós temos aí nesse complexo que nós chamamos de PGC, o Programa Grande Carajás, nós temos a extração da bauxita na região do Vale do Rio Trombetas, no Pará, e essa produção, ela é transformada, a bauxita é transformada em alumínio e é exportada para o mundo através do Porto da Alumar, principalmente através do Porto da Alumar. Então, verdade para o item B. Item C. D. Presença do porto da Ponta da Madeira, da Vale do Rio Doce, que extrai e exporta grande ferro e manganês. Perfeito. A estrada de ferro Carajás, ela chega a esse complexo portuário e o porto da Ponta da Madeira, que é privada, pertence à Vale, é o principal terminal para a exportação do manganês, que é extraído do Carajás, do ferro, que é extraído do Carajás e outros. Mas destaque para ferro e manganês. Também é verdadeiro. Está próximo da Europa e ao principal porto europeu, na Holanda, pelo porto de Itaqui, privado, são escoados ferro, manganês, soja da região da Mapituba. Ora, o que está errado nessa alternativa é quando coloca o porto de Itaqui como privado. O porto de Itaqui é público. É administrado pela empresa maranhense, estatal maranhense. Então, a alternativa errada, letra E. O Complexo Portuário de São Luís, aí dê uma olhada lá, quem quiser fazer uma revisão de última hora, são textos curtos que você vai encontrar no blog. Só colocar no Google, Sucupira com Geografia. Lá você vai ter vários textos curtos, né, importantes para você fazer uma boa revisão desse concurso aí, que será realizado domingo próximo. Letra E, para a questão de número 3. Vamos para a questão 4. As lutas entre poceiros, proprietários de terras e grileiros resultam em conflitos com violência e morte no campo. Escolha a alternativa que contém as áreas do Maranhão mais afetadas por esses conflitos. Ora, pessoal, o Maranhão é um estado localizado no meio norte, uma faixa de transição. Vamos viajar comigo aqui. Vamos lá, vamos viajar comigo. Vamos sair do oeste maranhense, na fronteira com o Pará, ali, saindo do Gurupi. Saindo do Gurupi, vindo em direção a Caxias até chegar em Teresina. Quais são as paisagens, a cobertura vegetal que você vai atravessar? Nós vamos passar pela floresta amazônica, nós vamos passar pela região dos Babaçoais, nós vamos passar pelo Cerrado e aí chegaremos em Teresina. Vamos sair de lá da cidade mais extrema a noroeste, saindo em direção ao sudeste do Maranhão. Nós vamos atravessar a vegetação litorânea, floresta amazônica, campos inundáveis, babaçoais e cerrado. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês? Que o estado do Maranhão, o território maranhense, ele é constituído de alguns biomas e vegetação de transição. O que nós vamos encontrar no Maranhão? Floresta amazônica, vegetação litorânea, campos inundáveis, cerrado, babaçoais e uma vegetação chamada carrasco. No nordeste do Maranhão, uma área de contato de cerrado com espécies de caatinga, que é chamado de carrasco. Esse mapa você vai encontrar no site do VIP, lá no blog do professor Sucupira. Está lá, dê uma olhada. Então, no Maranhão, nós temos conflitos por terra. Com certeza, né, é um estado
que faz parte, na sua porção sudoeste, do Bico do Papagaio. Você tem ali aquela porção sudoeste do Maranhão, onde estão localizados dois importantes municípios do Maranhão, Imperatriz e Açailândia, que está na confluência com o sudeste do Pará e com o norte do Tocantins. Essa região é conhecida como Bico do Papagaio. E aí, nessa área de floresta amazônica, com uma pequena mancha ali de cerrado, nós vamos ter índio, nós vamos ter grilheiro, nós vamos ter poceiro, nós vamos ter fazendeiro, nós vamos ter garimpeiro, nós vamos ter madeireiro, e aí você tem tensão, luta pelo acesso à terra. Floresta amazônica é um local onde temos esses conflitos. Outra, a região dos babaçoais, que aí na questão tem palmáceas. Está ocorrendo um avanço da risicultura na região das palmáceas. Está havendo um avanço, né, da produção, da plantação de papel, de eucalipto, tá, para a produção de papel, celulose e carvão vegetal. E no Maranhão nós temos a maior associação das quebradeiras de coco, extremamente organizada, que luta para impedir o avanço de outras atividades que leve à derrubada dos babaçoais maranhenses. Detalhe, informaçãozinha. No Maranhão foi aprovada a chamada Lei do Babaçu Livre. Uma lei aprovada no município Lago do Juco. É uma lei municipal que outros municípios estão acompanhando. É uma lei que foi aprovada em 1997, Lei do Babaçu Livre. Consiste em as quebradeiras de coco, elas podem adentrar numa propriedade, mesmo ela sendo privada, para coletar os babaçus que estão no chão, já que elas sobrevivem, né, da extração vegetal, do aproveitamento do babaçu. E do babaçu se aproveita tudo. Eu costumo dizer que se aproveita até o gonguinho. Pois bem, nós temos aí a região das palmáceas, que é a região dos babaçoais. E, para fechar, a floresta amazônica, palmácea e cerrado. Gente, o cerrado se transformou num novo Eldorado do Nordeste brasileiro. Né? É o Eldorado do Nordeste brasileiro desde a década de 80, quando a soja chegou. Coincidência ou não, e eu não acredito em coincidência, o oeste do Maranhão, o oeste da Bahia, na região da Mapituba, olha só. O norte do Goiás se transformou em quê? Em Tocantins, em 1988. O norte, todo o território, Goiás foi dividido. Goiás deu origem ao estado de Tocantins, onde, ao norte, 88% do território do estado de Tocantins é coberto com vegetação cerrada. Apenas 12% com vegetação de floresta amazônica, bem no extremo norte. O oeste da Bahia, cerrado. Pois bem, há um projeto tramitando no Congresso Nacional para a criação do estado de São Francisco. O sul e o sudoeste do Piauí, coberto por cerrado. Avanço da soja, desde o início dos anos 80. Bom, coincidência ou não, temos um projeto tramitando no Congresso Nacional, que só está faltando o Congresso autorizar o TSE para a realização do plebiscito, para a criação do estado do Gurgueia. Coincidência ou não, o sul do Maranhão há projeto no Congresso Nacional para a criação do estado do Maranhão do Sul. Exatamente a área que ganhou fôlego do ponto de vista econômico, com a chegada dessa agricultura moderna, dessa agricultura comercial, numa agricultura voltada para a exportação e a indústria, agroindústria, agroexportação. E o carro-chefe, a soja, mas mais recentemente avançou também por essa área, vem avançando o algodão e vem avançando a plantação de eucalipto. Bom, você tem aí a região dos cerrados. Cuidado, se você for comprar alguma propriedade na região do cerrado, tome cuidado que você pode estar comprando uma propriedade que já tem 4, 5, 6 donos. É em função da grilhagem. Então nós temos uma questão séria na região sul do Maranhão, na região sul e sudoeste do Piauí, oeste da Bahia, com relação à prática da grilhagem, a conflitos com porceiros, com grilheiros. Ok? Vamos em frente. Resposta, letra D de dado, para a questão de número 4.
Vamos para 5. Sobre a criação de búfalos no Maranhão, coloque VOF. Antes de falar dessa pecuária bubalina, é bom falar da pecuária bovina também. A pecuária bovina chega no Maranhão, atravessando o Piauí, até a região de Pastos Bons e de Pastos Bons, ali no século XVIII, essa atividade da pecuária se estendeu pelo território maranhense. Bem, na região da Baixada Maranhense, atenção, o rio Munim e o rio Pindaré deságua no Golfão Maranhense. O rio Mearim, o rio Itapecuru deságua na Baixada, no Golfão Maranhense. O rio Grajaú, importante afluente do Mearim, deságua no baixo curso do rio Mearim. Todos os rios têm alto curso, médio curso e baixo curso. Então, olha só, o baixo curso do rio Munim, o baixo curso do rio Itapecuru, o baixo curso do rio Mearim, o baixo curso do rio Grajaú e o baixo curso do rio Pindaré forma em torno do Golfão a região da Baixada Maranhense, o baixo curso. Então vamos lá. Sobre a criação de búfalo no Maranhão, coloque VOF. É a principal área de criação bubalina no Maranhão, com mais de 40 mil cabeças de gado? Com certeza. A região da Baixada Maranhense. Nós temos aí a criação de búfalos. A criação de búfalos na Baixada, sem limitação do número de cabeças por unidade diária, desequilibra o meio ambiente? Sim. É um animal bastante pesado, se alimenta, e quando ele se alimenta, ele arranca a grama com raiz e tudo, termina por contribuir para um processo ainda maior de desgaste do solo e o assoreamento do mesmo, dos rios que cortam a região da Baixada Maranhense. A criação de búfalo não afeta sistemas hídricos dos baixos custos dos rios do Golfão Maranhense? Afeta. Nós temos o pisoteio, nós temos a fezes, nós temos a urina, nós temos o desgaste do solo, a destruição da cobertura vegetal em função da criação do animal. Por isso, afeta. E aí, diz que não afeta. Falso. Gera conflito entre pecuaristas e os agricultores e pescadores? Gera. Gera conflitos e conflitos graves. Questão 6. No Brasil, sucessivos planos foram propostos para uma Amazônia sustentável. Entre eles, destacou-se o elaborado no início da década de 2000, o Plano da Amazônia Sustentável, PAS, coordenado pelo Ministério de Integração Nacional, com parceria com o Ministério do Meio Ambiente. O PAS, com vista a minimizar a degradação ambiental e os conflitos vigentes na região da Amazônia, criou eixos temáticos. Entre eles, incluiu-se a da gestão ambiental, do ordenamento territorial, considerando o fator decisivo no papel estratégico do Estado na proporção do desenvolvimento sustentável. Muito bem. Ora, o PAS foi discutido entre 2003 e 2007, quando estava à frente no Ministério do Meio Ambiente a ministra Marina Silva, do antigo PT, depois antigo PV. Já não está mais no PV. E entrou em vigor em 2008. O PAS, Programa da Amazônia Sustentável, adota um conjunto de ações para que haja uma exploração de forma racional dos recursos naturais, garantindo aí os recursos para gerações futuras. Divide a Amazônia Legal, no qual o Maranhão faz parte, em arco do povoamento, a Amazônia Central e a Amazônia Ocidental. O Maranhão faz parte da Amazônia Legal, dentro dessa região geoeconômica, dividido pelo PAS, do arco do povoamento ou do desmatamento. Entre as estratégias, os instrumentos que são fundamentais para que esse projeto da Amazônia Sustentável tenha êxito, não se inclui. Letra A, regulamentação fundiária, tem que haver a regulamentação fundiária, para uma eficiente fiscalização. B, zoneamento ecológico militar, com certeza, dividir a Amazônia Legal em o arco do povoamento ou adensamento, Amazônia Central e Amazônia Ocidental, que é a Amazônia ali em direção ao Acre,
que é a Amazônia mais preservada. Também está correto. A anulação de sistema de área de protegida? Aí não. Anular sistema de áreas protegidas? De forma alguma. Nós temos que buscar a criar unidade de conservação numa área em que a tríade de ocupação do solo amazônico vem se acelerando desde a década de 60. Que tríade? Extrai a madeira, vem o gado, depois a soja. Empurra mais para frente. Extrai a madeira, vem o gado, depois a soja. E aí nós temos sempre, né, esse avanço dessa tríade, né, da ocupação amazônica, certo? Da ocupação do solo amazônico. A alternativa correta para esta questão é exatamente a letra C, quando se coloca a anulação do sistema de criação de unidade de conservação. Então foi espero que vocês tenham gostado dessa revisão, uma revisão que eu tentei colocar o maior número possível de informação, espero, e com certeza absoluta nós vamos ter aí uma aprovação nesse preparatório via online. Um abraço, pessoal, e até a próxima.